Aqui neste vídeo eu vou te contar como eu, sendo brasileira e tendo o português como diferencial aqui na Espanha, consegui o meu atual trabalho. Bom, serão 6 dicas e um conselho para você, uma dica extra no final de tudo que eu fiz e que me ajudou neste momento. São dicas mais gerais, então eu espero que te ajude em qualquer área que você esteja buscando trabalho. Nesse vídeo eu vou te contar exatamente como eu consegui esse meu trabalho apenas 20 dias depois de conseguir o meu visto. Ou seja, deixando bem claro que esse vídeo é um vídeo para pessoas que já têm a permissão de trabalho aqui na Espanha. Porém, se você ainda não tem e tem todo um planejamento, tá buscando, né, tá correndo atrás para conseguir o seu visto, esse vídeo também serve para você, porque vai servir como preparação e para você já ir conhecendo, né, como é o mercado, como funciona, o que talvez você precisa se preparar um pouco mais, enfim. E é isso, bora pro vídeo. Primeira dica, fiz um currículo em espanhol e uma carta de apresentação em espanhol. Eu sei que você já deve ter escutado falar que aqui na Europa você precisa montar o seu currículo num formato europeu. Antes de fazer o meu currículo, né, antes de mudar o meu currículo, por assim dizer, e construí-lo, confeccioná-lo em espanhol, eu li bastante de recrutadores que são bem renomados aqui na Europa, e alguns deles, inclusive, disseram que esse formato europeu, pelo menos em alguns países, não são tão requisitados. Então, eu confesso que eu tenho bastante orgulho do meu currículo desde o Brasil, então eu resolvi pegar o mesmo formato, o mesmo currículo que eu já utilizava no Brasil e apenas traduzi-lo ao espanhol. Não somente traduzi-lo, mas ver o que cabia ou não colocar ali nesse currículo. Deixei no mesmo jeito que eu utilizava no Brasil, não utilizei formato europeu. E um desses recrutadores que eu sigo e que dão dicas maravilhosas, que eu já vou deixar aqui, né, como uma dica extra desse tópico, é o Ítalo. Ele também é brasileiro e ele entende muito de processo seletivo fora. Então, se você está procurando trabalho, seja na Espanha ou fora da Espanha, mas na Europa em geral, sigam, porque ele fala muita coisa bacana. Depois, a carta de apresentação. Eu confesso pra vocês, eu não sei se em outras partes do Brasil são assim também, mas pelo menos em BH, na minha cidade, e todos os processos seletivos que eu fiz para procurar estágio, para procurar trabalho de meia jornada, para procurar trabalho de horário completo, eu praticamente nunca precisei fazer carta de apresentação. Eu realmente nem lembro se eu fiz carta de apresentação em algum momento. Mas aqui na Espanha é muito comum pedirem carta de apresentação. Então eu fui ver vídeos sobre, já deixei um modelinho ali mais ou menos do jeito, sabe? Pro caso de, claro, né? Sempre que você vai aplicar para uma vaga, é importante que você dê uma mexida, dá uma alterada ali no que você tem de experiência que casa com a vaga. Então, é importante dar uma olhada nessas coisas, mas no geral eu deixei um modelo de currículo e um modelo de carta de apresentação. Segunda dica. Bom, além do meu currículo em espanhol e uma carta de apresentação modelo em espanhol, eu também mudei o meu LinkedIn para o espanhol. A primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu LinkedIn todo para espanhol, porque obviamente o meu LinkedIn antes, ele era em português, porque eu estava no Brasil e efetivamente as vagas que eu buscava, mesmo que exigia algum certo nível de inglês, por assim dizer, eu sempre utilizei o meu LinkedIn em português no Brasil e nunca tive nenhum problema, sempre consegui emprego normal. E aqui na Espanha eu resolvi, né, o óbvio, mudar o meu LinkedIn para o espanhol, porque a minha pretensão era encontrar uma vaga em espanhol. E é isso. Bom, eu te aconselho bastante a também fazer isso, mudar o seu LinkedIn para o espanhol ou para o inglês, se você achar melhor. Eu resolvi colocar no espanhol e pretendo colocar no inglês também, porque o LinkedIn te permite, né, colocar em 2 idiomas. Mas ainda não tenho em inglês. Apenas no espanhol já me ajudou em algumas candidaturas, então é isso. Terceira dica. Eu me inscrevi em apenas 4 plataformas de emprego que foram a Adecco, InfoJobs, Randstad e o LinkedIn.
Então, eu utilizei essas 4 plataformas porque quando a gente está mandando currículo, está procurando emprego, a gente acaba mandando para tantos lugares, né? Que eu não quis me agoniar me inscrevendo em tantas plataformas e deixei apenas nessas 4. E, claro, além disso, né, além de me candidatar apenas nessas plataformas, uma coisa que eu comecei a fazer é colocar cada vaga que eu ia mandando, né, o meu currículo, colocar no meu bloco de notas, porque teve um momento, isso nunca tinha me acontecido no Brasil, mas teve um momento que me ligaram de uma vaga aqui na Espanha e eu simplesmente não lembrava dessa vaga. E vocês sabem, né, que essa primeira ligação, esse primeiro momento do recrutador ali com você no telefone, isso já é parte do processo seletivo. E aí, nessa primeira chamada que eu recebi, eu não lembrava dessa vaga, eu não lembrava para o que era, eu dei uma resposta nada com nada. Ali na ligação mesmo, a mulher já me descartou, sabe? Então, assim, eu falei, cara, não dá pra poder ficar mandando assim à torta e à direita e não saber pra onde eu tô mandando. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui do lado, mas eu deixei no meu bloco de notas mesmo do celular, que é de fácil acesso, fui colocando a vaga, quando eu me inscrevi, para o que era, e também deixei, por exemplo, um printzinho dos requisitos da vaga, porque eu acho que isso é bacana para você ter noção ali até de onde você tá, né, se candidatando, quando você for fazer a entrevista, se passar para a próxima fase, já saber certinho o que tá acontecendo e não chegar ali perdido, sabe? Isso me aconteceu, assim, um erro de principiante, porque no Brasil eu não fazia isso. Na verdade, no Brasil eu não enviava também, assim, currículo à torta e à direito, mas, enfim, erro de principiante que eu espero que você não cometa e utilize essa dica. Se inscreva em poucas plataformas e as vagas que você for se inscrevendo, vai anotando nesse bloco de notas que vai te ajudar bastante no momento de entrevista. Bom, e se você tá gostando do vídeo até aqui, se essas dicas, você vê futuro nessas dicas que eu tô te dando, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo sobre a Espanha e estudo de idiomas. Quarta dica, não me entenda mal, eu já vou explicar, tá bom? Fique até o final que você vai entender o raciocínio por trás dessa dica. Aplique para vagas mais simples e que você tenha tido alguma experiência prévia no Brasil. Eu juro pra vocês, essa dica não é uma dica com síndrome de vira-lata, de que a gente não merece ter o melhor só porque a gente é imigrante em outro país. Não, não é, tá bom? Não é mesmo. Inclusive, eu sei que é algo muito difícil e que às vezes a gente precisa, né? Precisa lidar com isso, de pensar que você merece o melhor, mesmo estando no Brasil e mais ainda quando você é imigrante em um outro país. Essa é uma dica para mim, pessoalmente, que funcionou porque eu me inscrevi para vagas mais simples nesse primeiro momento, porque este é o meu primeiro emprego na Espanha. E por mais que eu sempre esteja falando, eu mereço melhor, eu sou capaz e tudo mais, no momento ali em que você tá numa entrevista, que você tá procurando emprego, é muito difícil você manter esse pensamento o tempo todo. Então, eu resolvi me inscrever em vagas mais simples por essa questão de uma certa validação, de validar o meu espanhol, de validar a minha capacidade numa entrevista de emprego na Espanha. E também porque inicialmente, quando saiu o meu visto, existem algumas coisas que você precisa ter aqui na Espanha para você ser contratado. Uma delas é o seu número de seguridade social. 2, uma conta num banco com IBAN espanhol. E 3, a sua tarjeta física NIE. E muitas empresas, quando você não tem check nesses 3 itens, eles nem continuam a entrevista com você. Eles já descartam ali logo de cara. E para essa empresa em específico, eu abri logo o jogo, falei que estava procurando trabalho, tinha muito interesse, enfim, mostrei muita vontade, muito interesse na entrevista, mas deixei bem claro que eu não tinha esses itens, que eu, sabia como fazer, que a empresa poderia pedir, enfim, eu mostrei para eles que eu sabia como e que a empresa poderia fazer, que isso não é um problema, sabe? E então eu pensei que isso iria me eliminar, mas não. A empresa realmente foi atrás e conseguiu o meu número de seguridade social. Eu consegui desbloquear minha conta do Santander que eu tinha na época do intercâmbio
e também esperaram pela minha tarreta física, pelo meu NIE físico, porque eu só tinha um número até então, apesar de já estar com o meu visto, tudo certinho. Ou seja, essa vaga mais simples que, às vezes, para alguém que já tinha mais experiência no Brasil, que não trabalhava com isso no Brasil, podia ser mais mal vista, mas para mim foi um momento de validação de tudo, né? Dos meus conhecimentos em espanhol, da minha capacidade técnica, de mostrar que eu era capaz, eu sou capaz, enfim. Então, não me apliquei para uma vaga mais simples por questões de síndrome de vira-lata e não pensar que eu mereço melhor, mas sim por todas essas questões que eu falei e porque eu cheguei na Espanha em fevereiro de 2022, eu comecei a trabalhar em 19 de novembro de 2022, ou seja, se passaram 9 meses desde que eu cheguei na Espanha e comecei a trabalhar. Então eu também já estava assim, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar logo. Então foi um complemento de todas essas questões. Então quando você escutar alguém falando, pro seu primeiro emprego da Espanha, aplique para algo mais simples, pelo menos no meu caso, eu não estou te dizendo que você não merece o melhor, mas sim porque eu acredito que vai ser mais fácil para você conseguir alguma coisa num primeiro momento, ter uma experiência, validar o seu espanhol, mostrar que você é capaz. E ali mesmo nessa empresa você pode crescer ou você pode ver, cara, eu sou muito bom, sou muito melhor do que essa vaga e eu quero mais do que isso e correr atrás do mais, tá bom? Eu espero que faça sentido para você essa dica. Quinta dica, ela é bem simples e eu acho que já tá implícita nesse vídeo aqui, que é aplique para vagas que peçam português. Como eu disse no início, o meu português foi um diferencial sim aqui na Espanha, porque a vaga que eu apliquei e que eu consegui era uma vaga que pedia português. Por quê? Muitas empresas aqui na Espanha, além de atender, oferecer serviços e trabalhar com a Espanha, também trabalham com Portugal. Então, o português vai te ajudar bastante. Por mais que tem horas que eu não entendo nada de Portugal, eu quero pedir ajuda, mas o português vai ser um diferencial no momento da entrevista e com o tempo você vai lidando ali, pede para os portugueses repetirem, vai rolar um atrito às vezes, mas é isso, gente, é isso, vai dar certo. Sexta e última dica, antes do meu conselho extra, estude muito espanhol. Eu já estudava espanhol antes de vir para a Espanha, estudei espanhol no meu intercâmbio para a Espanha, que se você não sabe, eu fiz um intercâmbio aqui em 2020, e também continuei estudando espanhol durante o tempo de espera do meu visto. Gente, essa de que o portunhol dá certo, isso pode dar certo em algumas áreas muito específicas de trabalho, assim. Em alguns trabalhos muito básicos, muito específicos, mas para um trabalho que a gente fala aqui, né, trabalho de oficina, trabalho em escritório, trabalho administrativo, trabalho com lidar com o público, você ter um portunhol ali que não compreende muito bem, isso não vai te ajudar. Você precisa mostrar que você consegue se comunicar bem e que você consegue entender a pessoa que está falando em espanhol com você. E aqui eu não estou falando que, você tem que falar um espanhol como nativo, você tem que falar um espanhol perfeito, sem sotaque, não sei o quê. Primeiro, eu acho que todo mundo já sabe que espanhol nativo de onde, né? Tem vários países que falam espanhol. Espanhol perfeito, perfeito para quem, sabe? O importante é você mostrar que você consegue se fazer entendida e entender a outra pessoa. Por mais que às vezes uma palavra ou outra pode ficar ali, você não entender muito bem, você precisa entender, num geral, tudo o que está acontecendo, o que a pessoa está te pedindo, o que a pessoa está te explicando. Você precisa mostrar isso, entende? Então, por mais que você, às vezes, fale uma palavra ou outra com uma pronúncia errônea, não tem problema. Você precisa se fazer entendida e entender a pessoa. Obviamente que aqui nesse momento eu não estou falando para você ser uma pessoa na média, né? A pessoa medíocre. Se você vê que você precisa melhorar a sua pronúncia, vá atrás disso, mas não deixe que, eu falo
erroneamente essa palavra, não vou me aplicar para uma vaga de emprego. Não. Justamente o fato de eu também me aplicar para uma vaga mais simples era isso, para validar o meu espanhol. E por mais que as pessoas falassem, você fala muito bem, não sei o quê, é na hora da entrevista, é na hora do trabalho, é na hora do vamos ver mesmo que você quer ter certeza que você fala bem. E era isso que eu precisava e consegui. Bom, agora eu vou te passar um conselho pessoal, que é, na hora da entrevista, se mantenha o mais calma possível. Mais que você esteja nervosa, e isso eu tô falando porque eu fico muito nervosa na entrevista, transpareça tranquilidade e fale pausadamente, mostre que você sabe do que você está falando. Se venda como a melhor candidata possível para aquela vaga, mostrando as experiências que você já tem. Trabalhe a seu favor, sabe? Mostre que aquele emprego, por mais que você não gostava daquele emprego que você fez no Brasil, tire o melhor daquele emprego que você puder e venda como a melhor coisa que foi, como aquilo te ensinou, como aquilo te ajudou e mostre que você é a melhor candidata para aquela vaga. Eu sei que é um conselho meio óbvio, mas todos os momentos antes de fazer uma entrevista, eu falo isso pra mim, que eu sou a melhor candidata, que eu fiz isso. Eu tento, sabe, jogo lá pra cima. Jogo lá pra cima mesmo, pra na hora eu mostrar que a empresa precisa de mim. Por mais que eu também preciso desse emprego, a empresa precisa de mim. E todo o conhecimento que eu tenho, a empresa vai ganhar com isso, vai ganhar me contratando. Então, assim, uma frase que eu até postei há um tempo no meu Instagram, que me veio assim na minha cabeça em um momento, não sei se essa frase já existe, se tem algum autor, mas na minha cabeça fui eu que fiz essa frase, mas basicamente, quando você imigra, você não tá começando do zero, você tá vindo reconstruir, recomeçar a sua vida com tudo aquilo que você já tem, com tudo aquilo que você já sabe. Então, não despreze as suas experiências e as suas vivências no Brasil. Use isso a seu favor, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que te ajude na sua jornada de busca de trabalho, porque eu sei que é estressante, é tenso e a gente fica bem nervoso, né? Querendo que dê certo logo, mas enfim, eu espero que esse vídeo te ajude neste momento. Obrigado por me assistir até aqui. Adiós, hasta luego.